Boa noite a todos. Hoje, 5 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 71 e nós estamos exatamente no capítulo 15, intitulado Apelo Cristão. Nessa nossa edição aqui é a página 203, nós estamos bem no meio dela. Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir. Nós estamos estudando uma palestra que está acontecendo no mundo espiritual para espíritos encarnados ou desencarnados ou os dois. Espíritos encarnados que no momento do sono foram levados para essa... Então, segundo o nosso querido irmão Augusto, ele está nos informando que são encarnados, religiosos, não é isso? Que foram levados. E religiosos que não são o quê? Menos dogmáticos e mais liberais. Menos dogmáticos e mais liberais. Ele está falando para religiosos. Então, por isso é que o Eusébio ele está puxando mesmo. Você vê que ele dá uma puxada. E é tão interessante que o André Luiz diz, quando ele chegou, a palestra já tinha começado. E, para surpresa dele, o povo estava assim, em estado de graça e de choque de ouvir aquele homem falar. A forma com que ele estava falando. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Ele fala na primeira, segunda, terceira, qual pessoa que ele fala? Presta atenção. E essa é a que mais dói. Olha qual é a pessoa que ele fala, hein? Tu. É vocês. É a primeira e a segunda pessoa. Segunda pessoa. E normalmente os espíritos superiores, pode ver aquela pessoa, nós, né? Tem aquela coisa suave. Esse aqui não, esse aqui tá puxando mesmo. Presta atenção. Eu acho que é a primeira palestra que eu estudo do mundo espiritual, que o espírito se direciona assim, direto. Tu, vocês. Bora lá. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantendo-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inegostável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecertes que o Verbo, divino em seus fundamentos, é sempre Criador? Como admitir a redenção ao apreço de simples palavras e que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Então vamos ponto a ponto, porque aqui é só chicotada. Mas lembra que ele está falando com cristãos, seres religiosos, e nós também o somos. Ele está fazendo uma comparação com um cristão na época do Cristo, depois do Cristo, porque nós tivemos verdadeiros cristãos até 300, 320 depois de Cristo. Quando pegaram todo o cristianismo, juntaram com o judaísmo e saiu o catolicismo, virou o que virou. Então, os ritos externos e nenhum movimento interno, e aquele movimento de verdadeiro cristãos acabou. Falando a nós, tá? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. Era uma honra morrer pelo Cristo. Era uma honra ser agredido por estar trabalhando com o Cristo. Era uma honra realizar o trabalho pelo Cristo.
Hoje nós fazemos trabalho dentro da casa espírita pelo nosso ego. A gente diz assim, é do meu jeito. No centro espírita parece que Jesus não está, porque nós não perguntamos como Jesus faria se estivesse aqui. A gente transforma o centro espírita numa empresa. Nós estamos empresariando o centro espírita. Vai para uma sala de reunião, tu jura que tu está dentro de uma empresa. Eu me lembro uma vez de uma reunião que nós tivemos em Brasília, era grupos de ERD, e nós fomos representando Manaus, nos convidaram. E quando reuniu o grupo do norte, a região norte, os coordenadores da região norte, o irmão começou a discutir com o coordenador da federação e a irmã da federação se desestruturou. E eu fiquei olhando para aquilo, eu disse, dá licença, você me desculpe, mas eu estou aqui numa reunião profissional, empresarial, numa reunião do Cristo, porque eu estou me sentindo dentro de uma empresa, cada um discutindo ponto de vista. Nós temos que ver o que o Cristo quer e não o que tu quer. Vai tomar um choque, mas a gente fica brava numa hora dessa. Porque a gente, cadê Jesus? Então, quando a gente fala Jesus, a gente já vira sarcasmo. Parece assim, gente, se eu sou uma religiosa, estou dentro de uma religião, e que o nosso modelo e guia é o nosso Senhor Jesus, o nome dele tem que ser citado e reverenciado e vivido. Então, não é a tua opinião pessoal. O que Jesus faria, porque está no Evangelho a resposta. E Jesus nunca colocou diretrizes acima do ser humano, porque diretrizes sempre existiram. Então é esse ponto que nós temos que começar a parar para pensar. Só que não é empresa. Eu não vou gastar 3, 4, 5, 6 mil para colocar um telão aqui para fazer uma reunião. Não vou. Com 3, 4, 5 mil a gente dá comida para bastante gente. Então nós vamos empresariando e vamos nos perdendo. Antigamente os companheiros do Cristo, eu vou repetir, disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Se eu vou me preparar para um trabalho, eu quero um emprego, mas não quero trabalho. Então eu vou fazer um concurso para trabalhar só 6 horas e ganhar bastante dinheiro. Se eu vou para uma instituição espírita, eu marco na agenda, eu vou só tal dia, acabou. Então, apesar de nós sermos cristãos, nós fazemos de tudo para enrolar. Então, eu quero ser servida, eu não quero servir ninguém, não. E eu estou falando, nós estamos falando, é na nossa vida, como um todo. O povo lá, os cristãos, eles disputavam para servir. E nós fazemos de tudo para ser servido. Isso é puxada que o Eusébio dá. Ele vem com a segunda. E lembra da frase de Emmanuel? A nossa Rosinha até colocou, foi no livro A Caminho da Luz. E foi no livro A Caminho da Luz quando ele disse: a chave para todas as virtudes é quem? Humildade. Então, o humilde, ele faz questão de servir. Por isso, nosso Senhor Jesus, quando os discípulos estavam discutindo qual dentre eles era o maior, Jesus ficou nu, se despiu na frente dos colegas, se vestiu de escravo, colocou um pano no ventre, ficou nu da cintura para cima, pegou uma bacia, encheu de água e foi lavar os pés dos discípulos. O nosso Senhor Jesus fazendo o movimento de um escravo simplório. Então, olha a lição do quê? Aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo. Por quê? Maior de todo é porque eu já consegui superar o maior vilão, o maior inimigo da minha causa em relação à evolução. Quem foi? O orgulho, que é o oposto da humildade. Então, por isso é que ele se torna o maior, porque ele é humilde. Então, a nossa luta diária realmente é nós conquistarmos humildade. Continua ele. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo. Jesus veio há 2000 anos, há 20 séculos ele está conosco. E a gente fica bom reverenciar tudo isso e continuamos na sombra que ele coloca, bem duro, do nefando egoísmo. Continua ele. Proclamais em Cristo a glória da paz. Paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmão. Proclamais nele a glória da paz. E incentivais a guerra fratricida, que é matar irmãos. Porque, afinal de contas, todos nós somos o quê? Irmãos.
Basta ver o que aconteceu nas nossas redes sociais, que hoje é um palco. Antigamente a gente saía discutir com o vizinho, né? No pátio da casa. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Então hoje o espaço de discussão é aonde? Redes sociais e o WhatsApp. E nós observamos a guerra que foi a nossa política. A guerra, ninguém respeitando a opinião particular de ninguém. E até hoje a gente ainda vê irmãos vomitando, irmãos espíritas. E alguns que eu sei que nasceram dentro do espiritismo. Hoje adultos e totalmente revoltados. Esquecendo que o governador do planeta é o Cristo, mas ainda é o judeu lá. Que é isso, Jesus? Plantar reino de Deus no coração, os romanos estão acabando com tudo. E hoje nós fazemos do mesmo jeito. Isso não é estimular a guerra? A guerra das palavras? A guerra dos sentimentos? Então, é esse o movimento que nos falta. Vê se Pedro ficava jogando pedra em Paulo. O que diz assim? Jesus nos ensina que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. E os cristãos se reuniam para orar pelo Saulo, que era o perseguidor dos cristãos. Então, essa é a atitude do verdadeiro cristão. Seja em que local possa estar, seja na rede social, que é uma forma de diálogo de eu me apresentar, seja no WhatsApp, que às vezes brigas, famílias brigam. Por quê? Porque não admite que o outro não tenha uma opinião particular e própria. E vai dividindo. Então, como eu digo a paz do Senhor, se a minha atitude, na fala de Francisco de Assis, o que ele diz? Onde houver ódio, onde houver ofensa, e não ainda está estimulando mais ainda. Aí você vai lá e colocou isso, eu vou colocar isso agora. Isso é guerra. E a gente acha o quê? Que o psiquismo não vai? Que a vibração não vai? E fica aquele bomba. E eu estou dizendo, paz do Senhor, irmão. Jesus te abençoe. Final de ano, muita paz em 2019. O que eu faço para ter paz? Né? O gigante deitado, né? Que era um grande palestrante, irmão tetraplégico, Jerônimo, ele foi visitar Chico e disse: Chico, muita paz para o senhor. Ele disse: meu filho, tira esse Z, diga assim, muita pá, é muito trabalho. Então, essa fala aqui, olha, proclamais nele a glória da paz e incentivas a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Poxa, essa minha fala vai levar harmonia ou desarmonia? A paz ou a guerra? Porque nós temos maturidade para a gente saber. Eu posso parar para pensar e saber. E ter essa atitude no meu cotidiano. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Olha lá. Recorreis ao Divino Mestre, nosso Senhor Jesus, amor de nossa vida, médico dos médicos, razão do meu viver. Centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Beleza. Entretanto, cultivais a desarmonia no íntimo do ser. Eu busco, mas dentro de mim está uma verdadeira desarmonia. Como que ele vai atuar? Gente, a gente acha que a gente está bem, o mundo tem que estar bem. Para eu estar bem, os meus familiares têm que estar bem. Para eu estar bem, meu marido tem que mudar. Para eu estar bem, a minha esposa tem que mudar. Para eu estar bem, meu filho tem que mudar, minha filha tem que mudar. Não é assim que funciona. Eles não vão mudar, só se quiserem. Então, o que eu tenho que aprender é saber lidar com eles e não permitir que eles venham desarmonizar o meu templo íntimo. Esse é o nosso desafio. Aqui dentro, não. Só que o que nós fazemos? Quando é concessão que a gente não entra no processo de nos desarmonizar? Quando nós percebermos que Deus é pai, não é padrasto. E que Deus não abandona ninguém. Ele chama, ele adverte, quando não escuta, ele traz pela orelha. Se meu filho for a óbito, é da vontade do pai. E eu vou saber aceitar. E ter uma certeza que meu filho está vivo, minha filha está viva. Se o fofo ou a fofa decidir ir embora, eu não vou me perder, porque ele não é uma bengala psicológica e emocional para mim. Eu vivo muito bem, porque eu tenho meu mundo íntimo, eu tenho Deus em mim. Eu não preciso de nenhuma bengala psicológica e emocional para me sentir completa. Uma coisa é você estar com alguém porque é agradável conviver, mas não por necessidade. O outro vira uma bengala.
Mas eu só consigo chegar nesse nível quando eu já construí, eu já tenho uma firmeza no meu mundo interior. Eu não preciso mais de bengala nenhuma, nem filho, nem filha, nem pai, nem mãe, nem o que for. É esse aprendizado que nos falta. É essa lição que nos falta. Conceição, isso não é individualismo? Não. Isso é aquela fala de Sócrates, que eu acho lindo. Sócrates foi enviado ao missionário. A esposa foi visitada e disse: Sócrates, você está preso. Eu estou preso? Preso está quem me colocou aqui dentro. Porque quem colocou ele lá dentro sujou a mão, ficou com a consciência presa. Ele não tinha culpa nenhuma. Era um homem livre. Então, olha a maturidade espiritual desse ser. E é isso que nos falta. Se nos prendem e foi uma prisão injusta, Deus o livre. A gente vai se sentir preso. Mas preso por quê? Você não fez mal nenhum. Você não sujou as mãos. Quem está preso é quem sujou as mãos. Continua ainda. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? E não é a força de afirmativas labiais que nós vamos conquistar o paraíso. É através do quê? Atitude. E o paraíso não é um espaço geográfico, é uma condição íntima. Então não basta eu dizer aqui, usando a nossa linguagem espírita, não me vale dizer que eu vou para uma colônia espiritual de amor se eu não estiver ralando no dia a dia para isso. Então não é uma questão de lábios. Esquecestes que o verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Ele está se referindo ao que aqui? A Gênesis. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então olha só. Esqueceste que o verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Divide, né? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Então, Deus fala e acontece. E nós falamos e não acontece nada. Por exemplo, eu estou falando, sou papagaio. Se isso aqui não fizer parte da minha vida, nada vale. E eu ainda vou me comprometer muito mais. Porque a fala de Jesus era melhor que tu fosse cego. Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Então eu posso saber a Bíblia toda, o Evangelho todo, saber o livro dos Espíritos, saber o livro dos Médiuns, dar uma excelente palestra e só isso. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Qual é esse caráter? Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania. Não sois menos responsáveis, agora, pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados ao serviço de elevação humana e de santificação da terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Vamos parar aí, vamos voltar aqui. Ele inicia dizendo que o nosso Senhor Jesus fundou a religião do amor universal. Então, eu não amo só o meu irmão espírita, eu não amo só o meu irmão judeu, eu não amo só o meu irmão protestante. Ele funda o amor o quê? Universal, seja quem for. Esse é o amor universal, independente de cor, de raça, de política, de religião, de gênero, ama.
Estamos juntos? Fundou a religião do amor universal. Que os sacerdotes políticos, porque nós sabemos quando se falava em religião na Idade Média, eles eram os políticos administradores, eram juízes. Muitos adentraram da Inquisição e até mesmo a Cruzada em busca do poder político, não em busca de servir o Cristo, não. Era o poder, em busca do poder. Então o que eles fizeram? Sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo. O que é o sectarismo? Injustificado. Malgrado nessa má vontade, esse erro lastimável dos homens, porque quando nós falamos em Inquisição, a gente sempre pensa dos católicos, mas os protestantes também tiveram a Inquisição. E não foi fácil. O Evangelho é uma só língua. E eu acho assim, aquele que mais sabe, ele deve ser o que mais compreende. Bora lá mais um tiquinho. Falando de Evangelho. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo, Se não fosse esse erro, porque alguns missionários das verdades religiosas esquecessem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania. Ele está indo aqui lá na Idade Média e as Cruzadas. Esqueceu a paternidade divina. Por quê? Porque aqueles a quem eu mandava matar... Gente, quem leu Renúncia? Alcione estava fazendo um trabalho caritativo excelente na sociedade pequena que ela estava inserida, como freira. No finalzinho do livro. Quando você se torna luz, incomoda a treva. Então, o sacerdote que estava dando um apoio para ela adoeceu, ficou frágilzinho. Aí o capeta manda um capeta. Porque a gente acha que o capeta só está fora da instituição. Não, os maiores capetas estão dentro das instituições. Você sabe por quê? Olha, quem é que educa? A instituição que intelectualiza a educação manda 1000 capetas para lá. Quem é que moraliza? A parte religiosa distribui 1000 capetas em cada um e põe lá dentro, e quase sempre coordenação e direção. Atrapalha aí o negócio, faz uma confusão. Tanto é que estava nas cruzadas, que era os sacerdotes e o líder acabaram. Então, quando a gente pensar nos capetas, não pensa fora, dentro. Ele continua aqui, ó. Então, esqueceu a paternidade divina, porque aquele a quem eu mando matar, aquele a quem eu mando tirar, maltratar, humilhar, é meu irmão. Então, eu esqueci a paternidade divina. Como é que eu vou tratar meu irmão? E se permitisse desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora. Foi lá na Idade Média? Fui. Mas não está diferente não, tu também tem responsabilidade agora. Se você está num cargo, ou se você está numa atitude, o que tu faz com o outro, nós somos responsáveis. Hoje eu não mando para a fogueira, mas eu destruo muitas pessoas com a língua. Destruo, às vezes, trabalhos excelentes que estão acontecendo dentro da casa. Isso é pura inquisição. Uma vez eu perguntei o que Jesus faria no seu lugar e a pessoa me respondeu, não sei, só sei que eu vou fazer isso. Ordenador, Chega assim. Mas vai responder. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente fala de inquisição, mas nós vivemos verdadeiras inquisições dentro das instituições religiosas. Outra coisa, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou. Esse trabalho que eu estou realizando aqui, pequenininho, Jesus me confiou esse trabalho. E eu vou responder por ele, gente. Eu tenho um comprometimento com a sociedade. E ele me confiou esse trabalho. E a cada um de nós, ele confiou um trabalho. Esse trabalho é feito o quê? Destinados ao serviço de elevação humana e de santificação da atitude. Elevação humana. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. A base do Evangelho. Sofisma dá uma aparência da verdade, Sofisma algum conseguiu empanar, encobrir, esconder o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De quem é essa frase? Muito
bem. E de quem é essa frase aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Velho Testamento. Os profetas. Isso daí era uma reunião do grupo sacerdotal que criaram 630 regras de bom proceder. Aí eles disseram assim, olha, 630 é muito para decorar. Aí pulou um dos sacerdotes e disse assim, essas 630 estão resumidas no decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E aí veio Hilel com um grupo de sacerdotes que até hoje é assim o máximo do sacerdote dentro do judaísmo, avô de Gamaliel, e disse assim, esses 10 poderão ser resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi Hilel. O que Jesus fez? Um doutor da lei, fariseu, chegou com ele e disse, Senhor, o que eu posso para fazer para chegar no reino de Deus? Aí Jesus devolve a pergunta porque é um fariseu. Tentando fazer pegadinha com Jesus. Porque às vezes a gente faz pergunta para deixar o outro em saia curta. E a gente tem o maior prazer disso. Isso é o cúmulo do egoísmo e da perturbação mental. Vou fazer uma pergunta que ele vai se enrolar todinho. Isso é doido. E aí Jesus devolve a pergunta para ele. O que está escrito na lei? A pergunta é essa. Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E a segunda pergunta, como leis? Ou seja, como tu interpreta? Aí o fariseu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, muito bem, faze isso e viverás. Aí o fariseu ainda cutuca, quem é meu próximo? Porque o capeta está dentro da religião, eu já falei. Quando Hilel falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dentro do judaísmo teve um racha. Qual foi o racha? Quem é meu próximo? Um grupo disse, o meu próximo é só meu irmão judeu. Acabou. O outro grupo disse, não, o meu próximo é tanto o irmão judeu quanto os nossos irmãos gentios, que são de outras nacionalidades. Todos é o nosso próximo. Já teve um racha. O que ele queria saber de Jesus? Qual era do Jesus? Se era do primeiro ou do segundo. Aí Jesus vem e conta a parábola de quem? Ele contou a parábola para um judeu, fariseu, que tem ódio de samaritano. E ele ainda diz, tinha um homem nu caído, ou seja, caído, desmaiado, nu, pelas vestes eu poderia saber qual era a nacionalidade. Morreu, não teve mais como eu saber. Desmaiado, a pessoa não tinha como dizer de onde era, então era um ser humano nu. Não identificado. Passou o sacerdote. O sacerdote pegava um homem, se ele estiver morto, eu vou ter que passar por todo o ritual, que a gente não pode pegar em nada morto. Passou um levita, nem tinha um. 2 religiosos. E aí me passa quem na parábola? Samaritano. E nisso, diz até o nosso irmão Haroldo, que eu acho lindo quando ele estuda essa parábola, ele disse que ainda foi uma puxada na orelha de João Evangelista. Por quê? Porque João Evangelista, momentos antes, Jesus tinha vindo da Samaria e não tinha sido acolhido em nenhuma casa, nenhuma hospedaria. E João ficou tão bravo que disse, Senhor, tu quer que mande cair fogo aqui e jogar uma praga, né? E aí, momentos depois, Jesus conta essa parábola e coloca como o bom moço justamente quem? O samaritano. Tanto é que quando Jesus termina de contar a parábola, ele olha para o fariseu e diz assim, para ti, quem foi o próximo do homem caído? Ele não diz o samaritano, ele diz aquele que agiu de misericórdia. Porque ele não podia nem pronunciar o nome samaritano. Aquele que agiu com misericórdia. Então pronto, faz isso e viverás. Agora para de encher minha paciência e vai fazer alguma coisa. Você está entendendo? Perante os desafios do céu, credes, acaso servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Cada vez você vai aumentando, você vai aumentando, você vai aumentando, e vai. Tenhamos cuidado. Quem foi na casa da prece, em Uberaba, você vê a simplicidade da casa? O povo se atochava ali dentro, mas o trabalho espiritual daquela casa, então o que importa, gente, é o amor, não a parede. E quanto mais a gente aumenta as paredes, mais distante nós ficamos, mais frios nós ficamos. E quando eu aumento muito, a despesa também aumenta.
Então, ao invés de eu estar unindo para dar um pão, eu acabo unindo para pagar os nossos excessos dentro da instituição. O que Jesus faria se estivesse aqui? Credes acaso servir a Deus encarcerando o serviço da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Os nossos congressos, falar da gente, os nossos congressos espirituais hoje é pompa, desfile de títulos. Gente, eu tenho 27 anos de espiritismo, eu me recordo dos congressos, que era raro até os congressos, mas quando vi um palestrante, nosso irmão Divaldo Franco, de Salvador, nem dizia o trabalho que ele tinha lá. Nosso irmão Raul Teixeira, de Rio de Janeiro, acabou. Hoje é um vômito de títulos. E é uma pompa. Hoje um congresso é caro. Por quê? Porque tem que dar bolsa, tem que dar caneta, tem que dar crachá, tem que dar não sei o quê, tem que dar não sei o quê. E só vai quem pode pagar. Hoje quem não tem dinheiro não participa dos congressos. Isso já é uma forma de excluir. Não era mais fácil fazer mais simples e todos poderem participar? Então, aonde nós vamos parar com essa pompa toda? E todos nós do movimento estamos calados. Por quê? Porque nós, como profissionais, vamos a um congresso profissional, que houve uma inscrição muito cara para isso, e a gente quer trazer o mundo para o cristianismo, invertendo os papéis. Eu tenho que levar o cristianismo para o mundo. Então, era muito melhor, mais simples, mas que todos pudessem participar. E nós estamos nos perdendo. O cristianismo se perdeu. E não é o espiritismo que vai salvar, porque tem pessoas que estão dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, vivendo muito mais evangelho do que nós. Então é a verdade que prevalece na atitude, não título e rótulos espíritas. Então, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos estar repetindo erros do passado. E o povo se enche, aí já tem um cerimonial, aí já tem alguém de paletó. E isso aqui se perdeu, olha, quando ele diz aqui, olha, a pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual, porque eu estou valorizando muito mais a pompa do que a essência. Então, é palestrante que conta piadinha, que dá risadinha, que todo mundo adora. Hoje nós temos muito dentro do nosso movimento espírita, palestra de autoajuda, psicologia, espiritismo muito bom. Porque para dar palestra de espiritismo, eu tenho que me preparar, eu tenho que sentar, eu tenho que ler a obra espírita, eu tenho que grifar para eu poder citar. Eu me recordo de Raul Teixeira, pergunta tal de O Livro dos Espíritos, eu sinto falta. E ele citava a obra, estimulava a gente a ler a obra. Hoje em dia você vai para um congresso, além de ser muito repetitivo, autoajuda. Autoajuda. É bom, mas o congresso é espírita, que não é uma autoajuda, é uma libertação. Então nós temos material muito bom dentro do nosso movimento. Muito. Olha, a nossa codificação é muito rica. E nós deveríamos realmente nos prepararmos para isso. O estudo acadêmico, eu posso pincelar, mas ele não é a base. O estudo acadêmico me facilita compreender, por exemplo, nós vamos estudar a evolução em 2 mundos e mecanismo da mediunidade. Vou ter dificuldade? Vou. Química, física, como é que eu vou abordar? Então vamos chamar uma pessoa, que o Papai do Céu sempre manda, que ajude, que possa fazer com que a gente, da mesma forma quando a gente pega André Luiz, a parte da anatomia, essa parte mais, que a gente, se eu tenho um médico se eu tenho uma enfermeira, eu vou chamar o pessoal da área, explica isso aqui pra gente, como nós fizemos com a nossa irmã Lígia, fizemos com a nossa irmã Rosiane, fizemos com a nossa irmã Luciana, na sexta-feira eu utilizo o Maurício, que também é médico, são pessoas que estão na área, nos ajuda a compreender, mas isso não é a base, entendeu? Então, isso virou hoje, dentro do nosso movimento espírita, pompas, títulos, vômitos de títulos. E dá essa confusão que está hoje. Fulano de tal, doutor disso. Não me interessa a vida dele profissional, isso é propaganda. Mas me interessa, assim, espírita, há 26 anos, faz um trabalho na casa espírita, assim, no trabalho da juventude, da infância. Isso nos interessa, para saber com quem eu vou ouvir. Mas a vida profissional dele é o problema dele, não tem que divulgar ali. Por isso que nós vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes escrevendo no livro, assinando com pseudônimo. E a maioria fazia isso, porque para fugir do personalismo. Acho que era Max, se não me falha a memória, o pseudônimo de Dr. Bezerra de Menezes. Né? Meus irmãos, alguma pergunta? Vamos orar, gente?
Amado Mestre Jesus, Senhor da vida, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tu nos estás oferecendo, para que possamos entender quão importante é nos tornarmos humildes. Por isso te pedimos, Mestre, retira dos nossos corações todo sentimento contrário à caridade. Senhor Jesus, que nós possamos compreender o compromisso que assumimos contigo. Por isso estamos aqui, desejosos de compreender o teu evangelho de amor, receptivos para essa nova era nós podermos aprender, diminuindo, Senhor, tudo o que nós repetimos no passado. Agora, mais conscientes, mais lúcidos, queremos te dizer assim carinhosamente: Senhor, queremos estar contigo sempre. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dás e que nós possamos retornar aos nossos lares com o coração pungente de alegria e de gratidão. Assim seja.